Este é o nosso tema hoje, a multiplicação dos pães e peixes. Eu vou ler um versículo, os irmãos leem o outro responsivamente. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele nem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Crer para vir. Este é o nosso tema hoje, para dar sequência aos nossos estudos aí, essa série de estudos no Evangelho de João. Nós já vimos vários discursos de Jesus, vimos o milagre lá da cura do paralítico, e aí, depois de 38 anos, ele foi curado, e aí começa o versículo 1 falando aí, depois dessas coisas, depois do milagre da água em vinho em Caná da Galileia, depois do milagre da cura do paralítico, então os discípulos estavam seguindo, Jesus já tinha feito discursos falando que ele é filho de Deus, e quem crê nele recebe o poder para tornar filho de Deus. Jesus fez os milagres para provar isso, e aí assim, depois dessas coisas, por que ele colocou isso, irmãos? Por que ele fala assim, depois dessas coisas? Vocês vão entender daqui a pouquinho. É muito simples, que Jesus já tinha dado muitas provas e muitos discursos que ele era filho de Deus, e agora esse milagre tem um detalhe diferente nele. Por isso que ele fala assim, depois de Jesus ter falado o que ele falou, que ele é filho de Deus, depois de Jesus ter feito os milagres que ele fez, aí ele vai fazer agora a multiplicação dos pães e peixes. Mas tem um detalhe que é diferente aqui, que ainda não vai funcionar com eles, e na outra semana, quando a gente estudar lá sobre a tempestade no mar da Galileia, aí Jesus vai explicar toda a história da multiplicação e vai explicar sobre a tempestade no mar. Mas vamos aqui então, o Evangelho de João, ele foi escrito com esse propósito, mostrar que Jesus é Deus. E João vai usar 2 artifícios. Primeiro, os discursos de Jesus, afirmando, apontando para ele como Deus, e os milagres de Jesus, que apontavam para a divindade de Jesus. Então os próprios inimigos de Jesus vão falar assim, ninguém faz milagres como esse se não for de Deus.
Isso tudo já aconteceu. E aí hoje Jesus vai fazer outro milagre, mas tem um detalhe diferente, né? A multiplicação dos pães e peixes, né? Jesus estava cansado, ele retira para um lugar deserto, do outro lado do mar da Galileia, onde não tinha ninguém, não tinha nada. Então ele vai para lá para ele descansar, num lugar deserto. E o que aconteceu? Alguém descobre que ele estava ali, e uma multidão vai atrás dele. Mas tinha um problema: o lugar era deserto, não tinha padaria, não tinha lanchonete, não tinha restaurante, não tinha shopping, não tinha nada. E agora de repente Jesus olha e tinha uma multidão ali. E aí Jesus fala: olha, alguém tem que dar de comer para esse povo, né? E aí os discípulos assim: como? Aqui não tem padaria, não tem lanchonete, não tem restaurante. E mesmo que tivesse, a gente não tem dinheiro. Então essa é a nossa história de hoje. Aí Jesus faz a multiplicação e alimenta a multidão. Ok? Então nós vamos pegar aí o texto, né? Como hoje é estudo bíblico, nós vamos caminhar aí, ó, versículo por versículo o texto, analisando cada versículo, e depois nós vamos tirar as conclusões finais, 3 aplicações finais para nós, beleza? Então o versículo 1 começa aí, ó. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então ele colocou aí, depois dessas coisas, porque ele vai fazer um link neste milagre e no milagre da tempestade no mar da Galileia. Repararam que ele acabou de atravessar o mar da Galileia, depois ele vai voltar e vai vir uma tempestade. Aí ele vai explicar. Por isso ele colocou, depois dessas coisas. Depois de tantos milagres, depois de tantos discursos, aí vai vir. Nós vamos entender um pouco hoje e depois também, né? O mar da Galileia que ele citou, porque vai ter a tempestade depois. Então ele está preparando a nossa mente para algo mais, né? Irmãos, presta atenção no detalhe aqui, muito interessante nesse versículo aqui para nós, que às vezes a gente não percebe no dia a dia, principalmente a gente de cidade grande, e às vezes hoje até na roça também. Jesus ele foi para um deserto para descansar. Nós precisamos tirar tempo para descansar. Jesus é Deus, mas Jesus foi para um lugar deserto para descansar. Quando Deus criou o mundo, aí fala assim, e descansou no dia 7. Até Deus descansou no dia 7. Lembra? Nós lemos no Salmo 121, que ele fala lá: não dormita, não dorme, não se cansa, não se fatiga. Mas agora nós vemos Jesus indo para um lugar deserto para descansar. Nós voltamos lá na criação do mundo, falando que Deus descansou no dia 7. E aí, por que Jesus foi descansar? Por que Deus separou um dia para descanso, irmãos? Nós precisamos descansar, entendeu? Precisamos dormir, né? Os cientistas falam no mínimo 6 horas por noite. O ideal é 8 horas. O nosso corpo precisa descansar. Nós precisamos tirar férias, entendeu? Quando criaram as leis trabalhistas, na época da Revolução Industrial, né, os patrões criaram as leis trabalhistas, não é porque eles eram bonzinhos. Ah, meu funcionário é tão bom trabalhador, vou dar férias para ele. Não é não. É porque eles perceberam que os funcionários cansados, eles estavam sofrendo acidentes nas fábricas. E um funcionário descansado rendia muito mais, produzia muito mais, valia muito mais. Isso em todas as áreas. Até os meninos, vocês vê futebol. Eles têm jogo no dia, no outro dia o que acontece? Está liberado para descanso. Então, todo mundo precisa pensar nisso, gente. Nós vivemos uma época de muita atividade, muita correria, muitas distrações, muitas atrações. Se a gente não se cuidar, o nosso corpo, nós precisamos descansar, ok? Eu não sou médico, né? Não sou cientista, mas eles falam,
entre 6 e 8 horas por noite, pelo menos um dia por semana, e férias, né? Mas é só para vocês pensar sobre isso. Até Jesus, que é Deus, precisou descansar. Beleza? Vamos caminhar? Só que aí tem um problema. Ele foi para lá, alguém descobriu, avisou a multidão e a multidão foi atrás. Só que o lugar era deserto, porque ele foi para descansar. E ali naquele lugar deserto, naturalmente, não tinha os recursos necessários para atender aquela multidão. Então no versículo 2 fala isso: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Quais sinais que eles viram? A cura do paralítico. Um homem, 38 anos, paralítico, né, foi curado por Jesus. E eles viram, e eles traziam enfermos, endemoniados, e Jesus curava todos. E agora todo mundo vai atrás de Jesus. Gente, olha um detalhe interessante aqui. Eles foram atrás de Jesus, não é porque eles acreditavam em Jesus, tinham fé em Jesus, é porque eles viram os sinais, os milagres, as curas. Igual nossos dias, tem muita igreja aí lotada, porque as pessoas estão atrás de cura. E tem muito pastor explorando a fé das pessoas, porque sabe disso. Irmãos, quando a gente está doente, a gente paga qualquer coisa para a gente se livrar da doença. Não, o médico fala assim: esse remédio custa 100 reais, você vai lá e compra. A consulta é 500 reais, você vai lá e paga, né? Porque a gente está doido para livrar. Aí chega um pastor e fala: se você colocar um pedido, colocar um dinheiro aqui, você vai ser curado. A pessoa paga qualquer coisa para se livrar da doença. E agora eles vão atrás de Jesus, uma multidão, né? E aí, quando não é curado, aí quem fala é porque você não teve fé. Você precisa fazer mais certo. A gente chama isso na teologia da prosperidade, né? Que ficam tentando trazer prosperidade física, prosperidade financeira, né? Usar Deus para adquirir cura e bênçãos materiais. Deus abençoa, Deus cura. O problema é as pessoas irem atrás de Deus só por causa dessas coisas. Aí complica. E esses neopentecostais estão explorando isso muito e eles estão prosperando muito. Ok? Então vamos caminhar. A multidão, nós já vimos lá embaixo que vai falar, e eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí o versículo 3 continua: então subiu Jesus ao monte. Normalmente eles usavam o monte como uma plataforma, eles não tinham microfone. Então o monte eram morros, na verdade, alguns locais mais elevados, para eles pudessem falar e alcançar mais longe, e também para dar uma visibilidade melhor, ok? Subiu ao monte, versículo 3, né? Assentou-se ali com seus discípulos. Dali ele tinha uma visão melhor de tudo que estava acontecendo. E aí Jesus aproveita para ensinar uma grande lição para os discípulos, que é a lição básica do cristianismo. Mas tem um detalhe: eles não vão aprender a lição. Aí Jesus vai reprovar e vai dar outro para casa para eles, na tempestade do mar da Galileia, quando Jesus volta. Mas isso aí é para outra semana, para provocar vocês, para vocês voltar também, né? Então, versículo 4: ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Por que João faz questão de destacar? Fala assim: a Páscoa estava próxima. Alguém arrisca aí? Por que falou isso? Exatamente isso. A Páscoa é quando ele vai ser crucificado. Exatamente. Gente, João escreveu esse evangelho bem depois do que tudo tinha acontecido. Então o evangelho de João é diferente. Ele já vai escrevendo com uma visão teológica de tudo que aconteceu. Então quando ele fala assim: a Páscoa está próxima, era a festa da Páscoa,
Mas a ideia é que depois, no próximo capítulo aqui, João vai fazer um dos discursos mais bonitos da Bíblia, né? Eu sou a ressurreição e a vida. E aí vai falar sobre a vida e a morte, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Aí João está falando aqui, ó, a Páscoa está próxima, porque é o dia da morte e ressurreição de Jesus. João já tinha passado isso tudo. João está lá na frente, olhando para trás, tudo que aconteceu. Então ele fala isso, a Páscoa estava próxima. Na verdade, pessoal, estava chegando o dia da morte e ressurreição de Jesus. A partir da metade do Evangelho de João, do capítulo 10, né, metade do Evangelho refere à última noite e às últimas horas de Jesus. Então o Evangelho de João ele é bem peculiar, né? Vamos caminhar mais aqui então. Versículos 5 e o 6, aí fala aí, ó, então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque Jesus bem sabia o que estava para fazer. Entenderam, irmãos, qual que é a questão aqui? Jesus já tinha feito vários milagres, mas eles ainda não entenderam a importância da fé. Por isso nosso tema hoje é crer para ver. Eles não entendiam a importância da fé para ver as coisas acontecerem. Então aí Jesus vai fazer esse milagre, né, mas vai usar como uma prova, um teste, e eles são reprovados. Então Jesus, ele senta, versículo 5, vai aqui, erguendo os olhos e vendo a multidão. Irmãos, presta atenção no detalhe. Jesus vê tudo que nós estamos passando. Jesus sabe cada lágrima que a gente derrama lá no quarto sem ninguém ver. A angústia do nosso coração, a nossa ansiedade, preocupação. Por isso que eu estava pedindo hoje para a gente orar por isso, porque tem a ver. Jesus vê, Jesus sabe aquilo que ninguém sabe. O seu pai não sabe, sua mãe não sabe, o seu pastor não sabe. Jesus sabe, Jesus vê, Jesus compreende, Jesus entende e presta atenção, e Jesus resolve o problema. Entendeu? Jesus está vendo ali assim tudo que está acontecendo. Aí ele pergunta, olha só, uma multidão, né? Ele fala aí com eles, né? Uma grande multidão. Aí ele vira para Filipe, onde compraremos pães? Ele estava no deserto, não tinha lugar para comprar pão, né? Não tinha padaria, não tinha shopping, não tinha restaurante, não tinha lanchonete, não tinha lugar nenhum. Aí Jesus pergunta, onde compraremos pães? Era uma pegadinha, era uma prova, né? Jesus fez isso para experimentá-los, para testar a fé deles, né? E aí Filipe rapidamente responde, versículo 7, respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Não tem jeito, 200 denários de pão, irmãos, um denário significava um dia de serviço, 200 denários, 200 dias de serviço, 8 meses aproximadamente, 200 dias, 365, cadê os matemáticos? Uns 8 meses, eu não tenho certeza, mais de meio ano, então era muita gente, precisava de muito dinheiro. E mais, assim, mesmo que a gente tenha esse dinheiro, onde nós vamos encontrar um lugar para comprar esse tanto de pão agora? Não tem jeito. Gente, Filipe era muito bom de matemática. Ele foi aprovado na matemática, mas foi reprovado na fé. Jesus não estava preocupado com números, com quantidade, com dinheiro, com pão. Jesus estava preocupado com a fé. Jesus é o dono do ouro e da prata. Jesus é onisciente, onipotente. Jesus tem poder para transformar pedra em pães. Jesus queria provar o coração deles, se eles tinham fé. Jesus já tinha transformado água em vinho nos capítulos anteriores.
Jesus já tinha curado o paralítico, Jesus já tinha feito muitos milagres, Jesus já tinha falado sobre isso, mas eles não entenderam. Por isso que fala, depois dessas coisas, Jesus fez isso para os experimentar. E eles não vão entender, aí vai vir a tempestade no Mar da Galileia, quando eles estão voltando, e aí vai assim, isso está acontecendo, né? É porque eles não entenderam até agora. Irmãos, presta atenção no detalhe onde eu estou querendo chegar. Todo dia nós somos provados, testados, para Deus nos fazer crescer e amadurecer. Enquanto a gente não entende, enquanto a gente não amadurece, Deus vai mandando testes, provações, até a gente crescer e amadurecer. Todo dia Deus manda uma provação nova. No dia que a gente conseguir superar aquilo, aí acabou as provações. Entendeu? Então vamos supor, a gente às vezes a gente tem mágoa, aí Deus vai levantar pessoas para provocar a gente, para testar até a gente tirar a mágoa do coração. Então pessoa que gosta de murmurar, então ela vai pegar o ônibus, não passa o ônibus, ela vai pedir o Uber, não vem o Uber. Deus fica testando ali, até as pessoas superar o espírito de murmuração, entenderam? Então é desse jeito, quem é casado sabe muito bem como é que é isso, né? Deus faz os opostos se atraírem e casarem, fica um atiçando o outro até amadurecer, né? Por isso, quando a gente divorcia, né, a gente está rejeitando o tratamento de Deus. Então Deus está testando, provando, experimentando. Deus já fez as coisas, eles não entenderam. Agora vem a multiplicação dos pães, depois vai vir a tempestade. Tudo isso é para testar, né? Filipe era bom de matemática, era bom de conta, ele tinha uma percepção material muito grande, mas faltava a percepção espiritual. Ele não entendeu que era um teste, uma provação. Ele viu o problema físico real, mas ele não viu a solução espiritual, que é o que tinha para ele. Ele entendeu a limitação humana, mas ele não entendeu a onipotência divina. Jesus já tinha transformado água em vinho. Já tinha feito milagre há 38 anos, o paralítico, ele curou. Então, faltava isso, era isso que eles queriam, Jesus queria que eles entendessem. Aí o versículo 8 e 9, né? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Aí fala pão de cevada, que é um pão tipo pão de forma, né? Tem pão de trigo, tinha o pão de cevada. O pão de trigo, ele era mais substância, né? Ele tinha mais substância. E aí fala assim, tem um rapaz aí, 5 pães, mas de cevada. Se der para fazer um sanduíche com os 2 peixes ali, assim, é um sanduíche só e acabou o lanche dele. Era nada. Que equivale 5 pães e 2 peixes. Até para o adolescente que estava com eles, né? Era um lanche, mordeu uma bocada, acabava tudo, né? Quando eu era adolescente, a gente comia muito pão com sardinha, é muito gostoso, mas não durava uma lata de sardinha, acabou, né? Não dava para nada, né? Mas para Jesus era mais do que suficiente, irmãos, presta atenção nisso. Para aquele jovem não era nada, era o lanche da tarde ali. Para aquela multidão não era nada, mas para Jesus era mais do que suficiente. Era o que ele precisava. Tanto é que ele faz a multiplicação e ainda sobra, porque para ele podia ser um pão e um peixe, ou nem precisava ter pão e peixe, ele pegava a pedra e transformava, né? Então é isso que a gente tem que entender aqui, esse detalhe aqui, nessa primeira multiplicação. Tem a segunda multiplicação também, ok? O rapaz entregou tudo que tinha. Isso é um princípio interessante. Na Bíblia, muitas vezes, Deus pede tudo para testar a nossa fé. Não é que Jesus precisava.
Jesus podia ter usado um pão e um peixe, mas o rapaz entregou tudo. Lembra Abraão com Isaac? O único filho. Deus disse: eu quero seu filho, o único filho. Abraão entregou tudo. Lembra da viúva pobre? Diz que ela tinha 2 moedinhas, né? Alguns comentaristas falam que seria o equivalente a 25 centavos. Aí Jesus engrandeceu ela, porque disse que ela entregou tudo. Irmãos, isso é interessante. Não é que Deus precisa, é a disposição de coração. Lembra do jovem rico? Ele tinha muita coisa, e diz que ele não quis entregar, saiu. E Jesus, né, assim, não está longe do reino do céu, mas ainda não entrou não. Então, gente, a necessidade da gente se entregar na mão de Deus, e aí Ele vai fazer as coisas acontecer. Irmãos, os nossos recursos muitas vezes são insignificantes, mas quando colocado nas mãos de Deus, Deus alimenta uma multidão. Na verdade, pastor, muitas coisas que a gente tem materialmente falando só deve problema. Muitas das vezes dá problema, certo? Você vai fazer um barraco com Deus, e você acha que o que te dá um monte de problema, um monte de briga, um monte de coisa. É importante. Então, a importância da gente consagrar, entregar na mão de Deus. Gente, às vezes os neopentecostais querem usar esse texto para tirar as coisas da igreja. Não é isso. Deus não precisa dessas coisas. A ideia é a disposição do coração. Tá certo? É a disposição, né? Porque Deus não precisa dessas coisas. É um exemplo, né? Muitas vezes nós vamos ter grandes desafios na nossa vida que vão ser vencidos com a fé. Essa que é a ideia, gente. Eu estou falando aqui dessa entrega. A ideia é o seguinte: nossos recursos são insignificantes, mas quando a gente entrega o coração, quando a gente confia, apesar dos desafios serem grandes, Deus pega a nossa insignificância e faz o milagre acontecer. Amém? É essa que é a ideia. Não é que você tem que vir entregar tudo que você tem na igreja, não. Aí depois você vai passar fome, vai dar mau testemunho, não vai pagar sua conta. Não é isso, não. A ideia é a disposição de coração. A gente entender o seguinte: eu sou carente da graça de Deus. Deus tem recursos ilimitados. Eu posso recorrer a Deus, mas a gente não pode ficar guardando nada no coração. Ele tem que ter um coração livre para entregar, ok? Olha o versículo 10 e 11 para a gente partir para o encerramento aí, olha. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, fora as mulheres e as crianças. Então esse número aí pode chegar até 20.000. Se tivesse uma esposa e 2 filhos, já ia crescendo. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Comeram quanto queriam, comeram até fartar-se. Irmãos, presta atenção nisso aqui, ó. Jesus supre as nossas necessidades. Ele é o pão da vida. Vamos ver como é que está a memória bíblica dos irmãos. Quem lembra de alguns exemplos da Bíblia que Deus supriu a necessidade material das pessoas? Alguém lembra algum? Algum exemplo na Bíblia que Deus supre a necessidade material? Pode falar. Elias com a viúva, né? Também na caverna, né? Deus suprindo a necessidade de Elias com os corvos, né? Manda os corvos lá, os pássaros, para alimentar Elias na caverna, e depois Elias sai e vai lá e multiplica o azeite, a farinha lá da viúva, né? Quem mais? Mais algum exemplo? Deserto também, né, pastor? Maná. Maná no deserto. O João está com memória boa. Olha que maná, pastor, esse versículo 12 aí, ó, eu estava até pensando aqui nesse maná, sabe? Olha aí. É isso mesmo. Disse Jesus, mas aqui ele mandou recolher Espera. para que nada se perca. Lá Deus mandou comer aquele dia e não preocupar com o dia de amanhã. Uhum. E a incredulidade lá do povo guardou e quando de estava tudo cheio de bicho. Isso.
Então, tem diferença aqui. Depois ele vai falar do maná. Porque ele controla as coisas dos dois lados. Uhum. Aqui ele mandou guardar, não sei. Lá ele mandou não guardar, porque ele falou amanhã para eles cuidarem do necessário do maná. Então, são dois detalhes diferentes. Na questão do maná, eles precisavam aprender a confiar diariamente em Deus. Aqui é porque Deus não queria desperdício. Pastor, os 12 textos são representantes de Israel? Os apóstolos, né? Os 12 apóstolos. Quer falar, Sandra? Não, você fala não. Irmãos, vamos caminhar aqui então. Então, ele faz essa multiplicação, supra necessidades, né? Ele se apresenta depois, nesse mesmo capítulo, como o pão da vida, e vai falar do maná do céu, mas isso fica para a semana que vem, né? Aí, versículo 12 e 13, e quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então, 12 cestos aí equivale aí aos 12 apóstolos que estavam distribuindo. Cada apóstolo, né, saiu com um cesto distribuiu, todo mundo comeu, fartou, e ainda ele voltou com um cesto cheio. É a mesma ideia lá da multiplicação do azeite, da viúva, da farinha, que comia, tirava, e ainda estava cheio, não acabava. É a mesma ideia. Ele multiplicou os pães ali no cesto, eles saíram, distribuíram, comeram, fartaram, mas não parava de produzir pão lá dentro. É a mesma ideia, né, da multiplicação do azeite, a multiplicação da farinha, agora a multiplicação dos pães e peixes, ok? No caso, os pães que voltaram, né? E outro detalhe interessante, irmãos, os recursos de Deus são infinitos. Mas Deus não é um Deus de desperdício. Tem muito crente que melhora de vida e desperdiça. E tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Às vezes a gente desperdiça demais. Desperdiça dinheiro, desperdiça tempo, desperdiça comida, né? Ali no meu prédio, né? Eu não estou falando que é comida nem nada. Mas às vezes a gente chega lá, tem uma casa lá no meio da garagem para a gente guardar o lixo. Tem tanto lixo que eu fico pensando, será que um pouco não é desperdício? Já viu esses jovens de hoje? Os jovens estão para os ouvidos aí agora. Eles gostam de reclamar, né? Ah, não tem carne. Na nossa época a gente comia carne uma vez no mês, e olhe lá. Um ovo, minha mãe fazia um milagre na multiplicação do ovo, né? Um ovo a gente comia 8 filhos, e era gostoso demais. Ela misturava o ovo com fubá, com arroz, com cebolinha, a gente comia, se fartava e queria mais, né? Hoje em dia, os meninos reclamam demais, essa geração nossa de comida, né? Reclamam demais, né? A gente tem que pensar sobre essas coisas, que às vezes a geladeira está cheia de coisas, e chegam, não tem nada para comer. Né? Então, desperdício, o povo, o crente, estou falando do crente, às vezes a gente desperdiça demais, gente. A gente tem que pensar nisso, né? Mas só para a gente passar, né? Então, cuidado com o desperdício, porque desperdício é pecado. Então, se você sabe que não vai comer, não coloca no prato. É diferente se a pessoa estiver doente. Às vezes tem vezes que está doente e a gente perde o apetite. Nessa época aí aconteceu muito isso, mas é diferente, né? Então vamos caminhar por último aqui, por fechar. Versículo 14 e 15. Aí vai dizer: vendo pois os homens o sinal, os milagres são sinais, né, que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Os sinais apontam para Jesus como Deus. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Irmãos, presta atenção no detalhe aqui, interessante aqui nesse final aqui, para a gente fechar essas explicações aí. A multidão viu que ele alimentava, assim, esse é o nosso rei.
Era uma época de guerra, de muita fome. Não é porque eles acreditaram em Jesus como Filho de Deus. Jesus fez o sinal, mas eles viram só a parte material. Eu sim, ele vai ser nosso rei e nós nunca mais vamos passar fome. Era uma época que eles passavam muita fome. Havia muitas guerras contra o Império Romano e essas coisas assim. Então, eles continuavam tendo a visão material. Por isso vai vir a tempestade no Mar da Galileia, né? Cenas do próximo capítulo. Outra coisa aqui também, quando João escreveu isso aqui, né, tinha esse propósito de despertar a fé, mas eles também, proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. O caminho de Jesus levava até a cruz. Ele foi voluntariamente até a cruz. Jesus é rei, Senhor, soberano do universo, mas o reinado de Jesus é espiritual, começa no coração. Entendeu? Eles queriam um rei político, físico, que matasse a fome física. Jesus, ele mata a fome espiritual. Entendeu? Essas coisas são consequências. Ok? Então, para concluir, primeiro, Jesus é o Deus da provisão. Primeira aplicação nossa. Se você tem alguma necessidade, pode ser espiritual, pode ser física, pode ser sentimental, emocional, psicológica, Jesus é o Deus da provisão. Se você tem uma necessidade, Jesus tem poder para satisfazer essa necessidade. Amém? Então, ele já fez isso muitas vezes, né? Os pães e peixes que nós estamos vendo, o maná no deserto que o João falou, a água em vinho, o azeite da viúva, a farinha. Então Jesus é o Deus da provisão. Qual é a sua necessidade? Vai até Jesus, Jesus resolve. Ok? Porque eu estou falando isso, muitas vezes nós temos uma necessidade e tentamos satisfazer essa necessidade a parte de Jesus. Sem Jesus não vai resolver. Que os recursos humanos são limitados. Resolve por um tempo, mas depois a fome fica maior. Mas quem se alimenta do pão da vida nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, porque Jesus resolve de uma forma definitiva. Então, o segundo é essa: Jesus satisfaz plenamente. As coisas deste mundo satisfaz temporariamente. Ele é o Deus da provisão, qualquer necessidade ele resolve. Jesus satisfaz plenamente. Este mundo satisfaz temporariamente. Depois você volta a ter uma fome, né? E o último, não tenha medo de colocar o que você tem nas mãos de Jesus. Entrega de coração nas mãos de Jesus, né? Moisés tinha uma vara, colocou nas mãos de Jesus, né? E Deus fez aquele milagre lá no Egito, né? O rapaz aqui, o adolescente, tinha 5 pães e 2 peixes. Foi mais do que suficiente, alimentou uma multidão e ainda sobrou. Ok? Então, essa é a nossa meditação de hoje. Até a próxima semana. Vamos orar.